Boa tarde! Vamos iniciar a nossa aula de hoje e complementar um pouco mais o nosso conhecimento. Peguem o livro de ciências, prestem bastante atenção, já comecem aí a relembrar, repensar tudo que nós trabalhamos, discutimos em sala de aula e refletimos, porque nós vamos retomar alguns conceitos muito importantes para o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar. Estão prontos? Então vamos começar. Recapitulando, nós falamos muito sobre cadeia alimentar. Vamos retomar? Cadeia alimentar é a transferência de matéria e de energia de um ser para o outro. As cadeias alimentares se iniciam sempre com seres produtores, tem os consumidores no meio e finaliza com seres decompositores. Sabemos que os seres produtores estão no início de qualquer cadeia alimentar justamente por produzirem o seu próprio alimento, sendo assim completamente independente dos outros. O consumidor primário é aquele ser que se alimenta somente de vegetais, sendo assim denominado de herbívoro. O consumidor secundário é aquele que se alimenta tanto de vegetais como de outros animais, sendo denominados assim de onívoros. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam somente de outros animais, sendo denominados assim carnívoros. Finalizando sempre a cadeia alimentar, nós temos os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles decompõem todo ser morto, transformando aquele corpo em matéria orgânica que vai servir de alimento para os produtores, iniciando-se assim uma nova cadeia alimentar. Outro conceito que foi muito trabalhado, discutido, refletido, foi sobre a questão da preservação e da extinção. Nós vimos que devido ao desmatamento, à poluição, às queimadas, à caça desenfreada e o tráfico de animais, tem comprometido todo o equilíbrio da cadeia alimentar. Espécies estão sendo extintas, tanto animais como vegetais, e nós temos que agir imediatamente, porque o nosso papel é cuidar, preservar, porque nós sabemos que isso tudo também vai nos afetar. Continuando então a nossa aula, agora é hora de praticar. As atividades que serão propostas no livro dependem exclusivamente de você para realizar. A primeira atividade é uma atividade que você precisa pensar, refletir, retomar, decidir, opinar, concordar ou discordar, porque você vai ver o que você já sabe sobre o conteúdo que nós vamos estudar. A segunda atividade é um momento de registrar. Você vai precisar recolher em casa alguns frutos, alguns legumes, algumas flores, expor sobre uma mesa, olhar, desenhar e registrar. E a terceira atividade é uma atividade de investigação, de pesquisa, para complementar algumas fichas que você vai anotar para depois concluir, explanar e explicar. Finalizando tudo, no retorno das aulas nós vamos retomar. Vai ser hora de troca de ideia, de conversar, de apresentar. Lembrando que na aula de ciências é uma aula que precisa investigar. Seja um cientista e vá buscar.